Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é que o destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, simpatia e semelhança de tendências. Esses espíritos felizes por estarem juntos procuram-se. A encarnação apenas os separa momentaneamente, pois após sua volta à erraticidade, reencontram-se como amigos que retornam de uma viagem. Às vezes, uns seguem aos outros, juntos na encarnação, em que se reúnem numa mesma família, ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos da carne. Os não adiantados os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Após cada existência, terão dado mais um passo na busca da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo mais puro, e não é mais perturbado pelo egoísmo nem pelo arrastamento das paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nada afete sua mútua afeição. Boa tarde a todos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Filhos, problemas. Quantos de nós gostaríamos, né? Também sou mãe, que nossos filhos viessem com uma bula, né? Um manualzinho, que Deus nos tivesse, assim como nos deu a oportunidade de tê-los como filhos, mas que também Deus tivesse mandado junto de nós, junto com eles, quando a gente os recebe, um manualzinho descrevendo como será esse espírito, como será esse filho e como agir. Perdão. Como lidar com eles, né? Mas não é assim que funciona. O Evangelho bem falou. Os mais adiantados vêm primeiro para depois receber os outros espíritos afins e muitas vezes não. Quantas famílias que a gente conhece, quando não a própria da gente, né? Com tantos problemas, com tanta desunião, desordem de todo tipo. Falta de amor, falta de afeto, desentendimentos, brigas, por motivos mais variados, né? Esses somos nós. Aqueles que vêm primeiro, como disse o Evangelho, estão um pouquinho mais preparados. Obrigada, Cátia. Estão um pouquinho mais preparados. Aprenderam mais, estudaram mais enquanto estavam no plano espiritual, na erraticidade, como a gente chama, né? Aprenderam mais, se prepararam mais, vieram antes, né? Para depois recebê-los como filhos. Muitos de nós dizem, mas eu não pedi esse filho. Quanta gente a gente não ouviu isso, ou a gente mesmo diz, mas esse filho, quantos de nós já disse, não, esse filho não pode ser meu? Não tem nada a ver comigo? Ou brincando, numa boa, por diferenças que não são tão ruins, né? De comportamento. E muitas vezes, sim, eu não queria ter este filho. Eu não pedi a Deus um filho como este, que não me respeita, que eu dei toda a educação possível. E de que adiantou? Mas nós estamos acostumados, sempre, ou numa palestra, onde quer que a gente vá, sempre é muito forte, mas na maioria das vezes, nós estamos muito acostumados a falar sobre os filhos problemas.
E aqui hoje se inverteu um pouquinho o papel, né? A gente vai falar sim dos filhos problemas, mas nós não podemos esquecer que a gente presencia, mas a gente havia se esquecido, a gente deixou passar batido, que muitas vezes o problema não são os nossos filhos. Muitas vezes o problema está em nós, pais. Como a gente viu também no Evangelho, os laços de famílias não são por acaso. Ah, mas eu não pedi, eu nem queria engravidar. Ou o pai, eu nem queria ter filhos. Culpa da mulher. Ela que não devia ter deixado acontecer a gravidez. Olha só, a responsabilidade é dos dois. Um não faz sem o outro. E quando estão no mesmo barco, os dois têm que remar. Os dois têm que assumir a responsabilidade. E Deus aproveita as oportunidades. Ele aproveita por ele? Não. Ele aproveita para o nosso bem. Ele aproveita para o nosso... agora é o momento. Agora esse espírito está indo. Porque se ele veio na minha família, se ele veio comigo, se ele é meu irmão, se ele é meu filho, se ele é meu pai, de alguma forma nós temos ajustes a fazer. A lei divina, ela comanda todo o destino e a união desses espíritos em prol desses ajustes, né? Aqui na vida corpórea. E nós, quando vamos ter um bebê, a gente se prepara da seguinte forma. Eu quero um filho perfeito, de corpo perfeito, né? Quem de nós pensa em ter um filho com alguma deficiência? Alguém aqui, antes de ter um filho, antes de ser pai, quando eu digo pai, é pai e mãe, já pensou, parou para pensar na possibilidade de esse filho vir com alguma deficiência, ou física ou mental? De alguma forma, algum distúrbio de alguma forma? A gente sequer imagina, né? A gente sequer dar a oportunidade de passar pela mente da gente um pensamento desse. Nós pedimos uma saúde orgânica para o nosso filho integral, perfeita. Quem de nós quer um filho com problemas de saúde, né? Nós não queremos. E nós também pedimos, ou nós não pedimos, mas nós não cogitamos de forma alguma que um filho da gente possa vir com uma inteligência mental que não seja a normal, entre aspas, porque o que é normal? O normal, a normalidade daquilo que a gente conhece. A gente quer um filho com saúde mental perfeita. Mas e daí? Como é que ficam os resgates? As reparações? E os espíritos que precisam, que necessitam vir com alguma deficiência mental? Vir com uma deficiência física, a gente vê tantos por aí, né? Foi o acaso? Não existe acaso. Tudo é muito perfeito nas leis divinas. Tudo é oportunidade. Mas quando vem, nós até podemos aceitar, mas não na primeira vista, não no primeiro momento. Eu até tento me enganar, mas o primeiro momento é de rejeição. Aproveitando o momento, para todos nós que estamos aqui, aqueles que ainda poderão ser pais, ainda terão a oportunidade, ou do primeiro ou do próximo filho, com o aprendizado que a gente está tendo dentro da doutrina espírita, nos preparemos mais, emocional, psicológica, espiritualmente,
para um próximo filho. Nós não estamos livres, isentos de receber um filho com alguma deficiência, com algum problema. Mas não vem nenhuma deficiência, então, nem mental, nem física, mas traz uma bagagem de problemas grande. O que fazer com esse filho? Não tem lá um manual dizendo, esse traz esse problema, aquele, e você deve agir assim, assim, assim. Quantos de nós, quando uma amiga da gente, nós mulheres principalmente, né? Uma amiga da gente ganha bebê, a gente vai visitar, a gente já quer ensinar tudo aquilo que a gente sabe e o que a gente não sabe. Mas tu deve fazer assim. A mãe de primeira viagem se perde em tantos ensinamentos, né? Mas fulano disse que era assim, mas a fulana disse que era daquele jeito. Nós acabamos mais perturbando, mais atrapalhando do que ajudando. Por que não? Ela já está se preparando. E por que não deixar ela aprender o básico até sozinha? Dar dicas é uma coisa. Mas tu deve criar desse jeito. Eu já fiz isso em algumas ocasiões. Até que em algum momento eu me dei conta, espera aí. Tanta gente ensinando a pessoa a fazer, como criar. Deixa ela aprender sozinha. Cada um tem o seu jeitinho, né? Deixa fazer quando ela precisar de ajuda, aí sim, ela vai buscar ajuda. E aí, o conselho que a gente der, ela ainda precisa passar por uma peneira e ver o que cabe a ela e a esse filho. Ao meio em que eles vivem. Porque é muito fácil dar conselho, né? É muito fácil a gente aconselhar o outro. É muito fácil a gente aconselhar essa mãe ou aquele pai. O que mais a gente sabe fazer? Mas e os filhos da gente? Nós estamos acertando? Estamos aplicando esse conselho, esse ensinamento aos filhos da gente, a criação que a gente dá para os nossos filhos? Paremos para pensar. Entre as escolhas que fazemos, segundo as leis divinas, quando a gente reencarna, o Evangelho disse antes, aqueles que estão mais preparados vêm antes, né? E depois a gente vai receber os espíritos que estão precisando se educar e que vai caber a gente educar. Mas eu não pedi. Eu pedi sim. Eu pedi sim. Quando a gente está no plano espiritual, muitas vezes nós temos a oportunidade, a maioria de nós, e muitas vezes, nós temos a oportunidade de ajudarmos, colaborarmos nas escolhas que vão ser feitas para a minha próxima encarnação. Por aquilo que eu vou passar aqui. Eu ajudo, muitas vezes, a escolher as minhas provas aqui. Entre aspas, o meu destino aqui, porque a gente sabe que a gente pode mudar, né? Está pré-programado? Sim. Precisa haver até por uma questão de organização, precisa haver uma pré-programação. Mas quando a gente chega aqui, o que fala mais alto é o nosso livre-arbítrio. E eu vou agir da forma que eu quiser. Mas eu não pedi esse filho. Na verdade, eu nem queria ter filhos. Na maioria das vezes a gente pediu sim. E é aí onde entra a oportunidade das leis divinas, dessa lei da reencarnação, de nós nos ajustarmos. A oportunidade de esse espírito vir para um ajuste maior. Por que eu escolhi? Porque, de alguma forma, fui eu que contribuí para o desajuste desse espírito. Emmanuel diz que, em outras palavras, é isso aqui que ele quis dizer, que vocês provavelmente já leram, mas ele diz o seguinte: os filhos problema são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter.
e envenenando-lhes os sentimentos. Em alguma outra encarnação, nós fizemos isso com nossos filhos. Tá, então a gente, nas nossas escolhas lá, nós aceitamos, escolhemos, aceitamos. Eu, Beatriz, escolhi receber meus 2 filhos. Tenho 2 filhos, uma menina e um menino. Eu escolhi recebê-los como espírito para os ajustes necessários, que hoje aqui a gente não lembra, né? Mas para que a gente conseguisse aqui juntos resgatar os débitos que a gente tinha, né, de outras encarnações. Ou da última. Necessariamente da última? Não. Pode ser de uma outra ainda, de outrora, mas que somente nessa eu me vi mais preparado, me senti mais confiante para resgatar o que eu devo a eles ou o que eles devem a mim. Mas então, tá, mas o espírito, você é um espírito, você como pai, como mãe, o Evangelho fala, está um pouco mais preparado, mais evoluído, né? E vai receber como filhos. Eu vou ser a mãe, mas não significa que não fui eu, que o débito não está comigo. Não necessariamente que o débito esteja comigo ou com eles. Pode ser recíproco. Pode ter sido deles para comigo. Mas eu também estou mais preparada, é eu que vou ajudá-los. Ou eu devo a eles. Mas também me preparei, primeiramente. Nós todos que estamos aqui, nós todos estamos na mesma escala evolutiva. Nós todos temos o mesmo tipo de conhecimento em nossas mentes. Estou falando do conhecimento de agora, dessa encarnação. Ou será que uns sabem mais e outros um pouco menos? Então, nem todos estamos na mesma escala evolutiva. Né? E aí vem nossos filhos. Tá, mas meu filho não tem nenhum problema, que você citou antes, nem mental, nem físico. Mas é um filho problema aqui. Desde pequeno, ele já me rejeita como mãe ou como pai. Vai crescendo, vai se tornando, e eu tentando dar uma educação saudável, dentro dos bons costumes, das leis morais. E mesmo assim, meu filho cresce, é um filho rebelde, é um filho que não consegui fazer com que ele obedecesse. Veja bem, esse obedecer é uma imposição muito grande. Cada um de nós tem que encontrar o equilíbrio, como pais, do que é essa obediência que um filho deve a gente. E o meu filho ficou adulto, desde pequeno rebelde. Vamos colocar a palavra rebelde para todas as ações, de todos os problemas que esse filho trouxe. Rebeldia. Apesar da educação, ou mesmo com a educação que eu dei, que eu procurei dar, com firmeza, com equilíbrio, e eu não consegui. Eu não consegui que ele fosse um filho bom, um filho que seguisse os bons costumes. Eu falhei? Não necessariamente. Faça uma análise. Você fez tudo o que podia, tudo o que estava ao seu alcance, para colocar esse filho realmente no bom caminho, para ajuizar esse filho? Ou você chegou em algum momento da tua vida e você disse, não, desisto, não quero mais saber, já está crescido, agora que se vire. Muitas vezes, não há uma falha da gente, de nós como pais. Não há uma falha. Fiz tudo o que podia. Às vezes é do Espírito mesmo. Mas daí cabe a ele depois responder às leis divinas. Eu também. Vai ser avaliado tudo o que eu fiz. Por isso eu falei, por isso eu perguntei. Eu fiz tudo, eu fiz a minha análise, fiz tudo que estava dentro
dentro do meu alcance, dentro do meu conhecimento, para ajudar esse filho? Tá. Aí depois cabe a ele responder perante as leis divinas pelo que ele fez com a educação que ele recebeu. Nós só não podemos esquecer que quando nós assumimos, ainda no plano espiritual, quando nós assumimos, nós escolhemos receber esse espírito como filho, nós assumimos o maior compromisso que um ser encarnado pode ter. De todos os outros compromissos que a gente tem aqui no plano terreno, esse é o maior compromisso. Porque vejam bem, a lógica já mostra isso. Trata-se de outro espírito. E cabe a mim, olha só a responsabilidade, cabe a mim educá-lo, cabe a mim determinar o caminho que essa criatura vai seguir. Convenhamos, não existe responsabilidade maior que de um pai e de uma mãe. Mas, infelizmente, nós ainda temos uma mentalidade, não todos e nem generalizando, mas ainda existe uma mentalidade de que a responsabilidade da educação ou é da escola. Existe pais ainda pensando assim, que a educação do filho ou é da escola, ou o pai achando que a educação do filho é a mãe que tem que dar. Gente, isso é inconcebível. Em todos os tempos da humanidade, isso é inconcebível que seja a mãe a responsável pela educação do filho. Porque sim, quando muitos, já vi, vocês também já provavelmente já presenciaram, quando é para um pai, uma mãe também, mas quando é para um pai apresentar, é mais característico de um pai, apresentar para os amigos, ou esse é o meu filho. Aí ele é meu filho. Esse é o meu filho. Mas lá dentro de casa, quando um filho é mal criado, quando um filho não obedece, porque esse é o teu filho, ó. Esse é o filho que você está criando. Se muitos de nós já fizemos isso, que não fizemos mais. A responsabilidade é dos dois. Igualmente. Até porque nos dias de hoje... mas um tempo atrás, na minha época, o pai saía para prover o alimento, para prover o sustento da família. E a mãe cabia cuidar dos filhos em casa. Mas cuidar de um filho e a educação são duas coisas e não uma só. Educação requer os dois. Cuidados, sim. Naquela época, hoje não cabe mais. Hoje não cabe mais porque a mulher hoje, ela também sai para prover o sustento da casa. Nós temos sim, onde existem casais onde há troca. De o pai ficar em casa, criando os filhos, cuidando dos filhos, cuidando da casa, para a mãe ir buscar o sustento. Isso. Tudo bem. Mas a maioria ainda é que mesmo o pai trabalhando, mesmo o pai buscando o sustento, prover o sustento de casa, está dividindo com a mãe, porque a mãe também sai para trabalhar. Mas lá em casa ela sai porque ela quer. Não é essa a questão. Não é porque ela quer, ela precisa, muitas vezes ela precisa. Muitas vezes até para uma dona de casa, porque não esqueçam que para a mãe, para a mulher, não é só ser mãe, não é só ser esposa, e não é só ir buscar o pão de cada dia também. É tudo isso em conjunto. É a casa para cuidar. Olha só, ainda existem casais onde os dois trabalham, cuidam dos filhos. Mas o marido esquece
que no final de semana, ou no feriado, ou quando chega em casa à noite, é a mulher, porque nem todos têm uma pessoa lá, pagam uma pessoa lá para fazer o serviço da casa. É a mulher que chega em casa e tem que saber se a roupa do marido está pronta, passada para o outro dia. É a mulher que tem o cesto de roupa para lavar. É a mulher que tem que saber se o filho fez a lição de casa, fez as tarefas para o outro dia. Temos muitos pais, muitos esposos ainda dessa forma. É a mulher que tem que limpar a casa. Ah, mas deixa para o final de semana. Não limpa hoje. Mas ele vai ajudar no final de semana? Hoje talvez ela precise limpar um pouquinho para não acumular, porque final de semana então ela vai passar o sábado. Ele quer sair. Ele quer dar uma volta para arejar a mente. E a sua esposa, quando é que ela vai arejar a mente dela? Quando é que ela vai ter uma folga? Pensemos nisso. Olha, não dá para encobrir o sol com a peneira. A mulher tem muito mais afazeres. Ela dá conta? Dá. Mas ela não vive sozinha nessa casa. Ela não montou essa casa sozinha. Ela não teve os filhos sozinha. Ela não decidiu por essa família sozinha. Quando vocês resolveram formar uma família, vocês decidiram juntos. Quando vocês decidiram, como a gente costuma dizer, não sei se ainda existe isso hoje, eu vou juntar os trapinhos, né? Decidiram em comum acordo. E daí a responsabilidade é só dela? Aí quando ela está cansada, quando ela está brava, quando ela fala um pouquinho ríspida, que inferno de casa. Essa mulher é sempre a mesma coisa. Quando é que começou? Quando ela começou a cansar de fazer tudo sozinha? Chega em casa à noite, ele toma seu banho, espera o lanche ou o jantar. Ah, mas eu trouxe o pão. E daí? O resto é com ela. Eu passei na padaria e trouxe o pão. Não vai fazer o café? Gente, não dá para ser assim. Não dá mais para ser assim. Cada um tem que assumir o seu papel. Vamos dividir as responsabilidades. Vamos assumir... Não vamos dividir. Vamos assumir juntos as responsabilidades. E não esqueçamos que um filho não é só até quando ele se torna adulto. Aí acabou a minha responsabilidade. Algumas responsabilidades sim, porque o filho não é nosso. Ele é um espírito. Nós só tem esse título de filho. Mas ele é um espírito do qual Deus concedeu a oportunidade de estarmos juntos para os ajustes que precisam ser feitos. Mas ele é filho de Deus, ele é um espírito independente. Em algum momento de nossas encarnações, de nossas vidas, a gente se desentendeu, de alguma forma, e a gente precisa se ajustar. E a lei divina diz que é dessa forma que vai ser o melhor ajuste. E aproveita a oportunidade. Mas muitos de nós pais esquecemos disso. E tratamos um filho como propriedade. Nos tornamos rival da namorada do filho ou do namorado. Tem pais que disputam isso. Eu criei meu filho assim. Não é qualquer uma ou qualquer um que vai fazer desse jeito, que vai tratar meu filho assim. Gente, não dá. O filho tornou-se adulto, a gente cria ele para o mundo. Tornou-se adulto,
Ele precisa caminhar com as próprias pernas. Ele precisa tropeçar para aprender a levantar. Para aprender a tirar a pedra do caminho. Não acaba a nossa responsabilidade com o filho. Aí vem as preocupações, né? Mas aí, nós temos que saber o nosso lugar nessa história. Nós temos que medir o equilíbrio de onde ajudar esse filho, de onde nos metermos na vida desse filho para ajudar. Sem nos intrometer demais, ele precisa aprender. A vida é uma lição. O planeta Terra é uma escola. Uns de nós vamos aprender, vamos passar dessa vida com louvor. Muitos de nós vamos ter que repetir essa escola. Vamos ter que repetir a lição. Muitos de nós não vai ser nessa encarnação ainda que vamos conseguir aprender a lição. E vamos nos tornar repetentes. Quantos de nós estamos aqui, de repente, já não somos repetentes, né? Mas nunca é tarde. Nunca é tarde para recuperarmos o tempo perdido, os ensinamentos errados, porque muitas vezes há pais também que acham que estão dando uma moral para os filhos perfeita. Eu ensinei tudo perfeitamente para o meu filho. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Gente, nós não somos perfeitos. Nossos filhos não são perfeitos. Nós vamos errar, sim. Nossos filhos também. Mas quando nossos filhos errarem, que não seja pelo nosso ego. Porque muitas vezes nós ensinamos nossos filhos através do nosso ego, através dos nossos orgulhos. E quando existe sim, e quando tem filhos que erram, ou se sente às vezes até traumatizados, é uma palavra forte, mas se sentem um pouco complexados, traumatizados, porque teve um ensinamento que quando lá na minha vida eu cometi um deslize, eu me sinto super culpado. E aí vem um pai ou vem uma mãe e dá de dedo e diz, você não podia ter errado. Não foi isso que eu te ensinei. Mas e os erros que eu como pai ou como mãe tive? Penso eu que aí é momento de eu chamar esse filho e saber o que está acontecendo com ele. Por que você errou desta forma? Um motivo deve ter. E sempre tem solução. Não existe, eu aprendi na doutrina espírita, que não existe, gente, problema que não tenha solução. Mas na maioria das vezes, no menor probleminha, a gente se desespera. Perde aquela fé que a gente estava conquistando, ou então a gente nem nunca teve, tá? E se desespera e põe o resto tudo a perder. Em cima de um problema, para uns podem ser grande, para outros nem tanto. Não é essa a questão. Cada um valora o seu problema da forma que o vê. É aquela velha história, né? O problema do outro é sempre menor que o meu, né? Todos nós temos problemas. Mas diante disso, eu gostaria de dizer para vocês que não existe problema que não tenha solução. Nós temos muitos filhos
com problemas e que a gente acha, vamos buscar a ajuda para esse filho, para os problemas desse filho. Mas não parei para analisar que o problema está em mim. Muitas vezes, nosso filho está com problema. E às vezes é tão visível. Se não fosse o ego da gente, o orgulho da gente, a gente mesmo perceberia que o problema do meu filho é reflexo do meu problema, daquilo que eu estou passando. Eu gostaria que, diante disso que a gente conversou hoje, vocês saíssem daqui com um pouco mais de lucidez, no sentido de que meu filho está com problema? Por quê? Primeira pergunta, por que meu filho está com problema? Muitos de nós dizem, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou errando? Mas já se vitimizando. Não. Nos vitimizarmos não vai resolver o problema. Onde está o problema? Por que meu filho está agindo assim? Por que ele cometeu isso, esse erro? Chame seu filho, converse com ele. Gente, aqui também eu aprendi que a sinceridade, sermos verdadeiros. Mas eu não posso falar assim com meu filho, porque senão daí eu já vou estar dando abertura para ele dominar, para ele querer mandar em mim, para ele depois apontar, mas você também tem esse problema. Quando nós somos verdadeiros, nós somos muito mais amparados. E ser verdadeiro não significa chegar e escrachar. Não, eu fiz isso mesmo. Não é dessa forma. Coloque que você errou sim, que você é um ser humano. Sem se vitimizar, sem se culpar. Culpa afunda muito mais ainda o problema. Faz com que ele afunde, não que ele venha à tona para a gente conseguir ter lucidez e resolvê-lo. Culpa não resolve, piora. Mas que nós tenhamos a lucidez de primeiro perguntar: por que meu filho está agindo assim? O que tem de errado? Tente conversar. Tente buscar ajuda de pessoas mais sensatas. Busque ajuda. A gente não costuma dizer que duas cabeças pensam melhor que uma? Utilizemos isso em benefício nosso com sensatez, com equilíbrio. E a gente vai encontrar a solução. Mas pensemos também que muito mais do meu filho o problema, pode sim o problema estar em mim. E não esqueçamos também, para quem tem filhos pequenos, que os filhos se espelham em nós pais. Vocês entenderam o compromisso que a gente assume? O grau de responsabilidade que a gente assume ao receber um filho? Eles se espelham na gente. Então, mais do que nunca, cabe avaliarmos o que estamos fazendo para que os nossos filhos ajam dessa forma. Para finalizar, eu vou contar uma história, não, é uma história verdadeira, que André Luiz conta no livro Nos Domínios da Mediunidade, através da psicografia de Chico, lá no capítulo 24, um fato interessante sobre reencarnação e família. Ele diz lá nesse capítulo que na encarnação atual, vamos encontrar o pai, de nome Júlio,
espírita convicto. Eu sou espírita, né? Com convicção, determinação. Ele é acometido de paralisia das pernas e ele possui 4 filhos. 4 filhos desorientados. Américo sofre de perturbação mental. Márcio é vítima do alcoolismo. Todos os problemas que a gente presencia. Se não tem na nossa família, mas a gente presencia, está no nosso cotidiano. E Guilherme e Benício vivem na leviandade e extravagâncias noturnas. Os espíritos superiores revelaram a André Luiz que, em vida passada de Júlio, o pai, ele foi chefe de um grupo de assaltantes e desencaminhou esses 4 rapazes para aventuras delituosas, os quais hoje são seus filhos desequilibrados. Teremos sempre os filhos de que precisamos e merecemos. Disso não tenham dúvida. Não vai cair algo inesperado na sua vida. É algo com o que você tem a ver, sim, sempre. Dentro dos estatutos da justiça divina e através dos processos redentores das reencarnações expiatórias, então diz que os nossos filhos são o que precisamos e o que merecemos. Não esqueçam disso. Ah, mas é difícil. É. Não esqueçam que nós pais já fomos filhos também. Dê uma olhada para trás. E se você não tivesse tido? Por muitas vezes eu achei que a criação que eu tive por parte de minha mãe foi muito rigorosa. E aqui dentro dessa casa, conhecendo a doutrina, conhecendo um pouco mais sobre o espírito, quem somos, quem poderíamos ter sido, eu cheguei à conclusão de que a minha mãe me deu a criação que eu precisava. Porque se ela não tivesse me dado a criação que ela me deu, rigorosa, eu teria montinhos. Faça a sua retrospecção. Ah, mas cabe também aqui uma coisa. Eu sou assim porque meu pai e minha mãe me criaram assim. Você já é adulto. Você sabe desde sempre o que é certo e o que é errado. Não culpe seus pais. Quem vai julgá-lo, quem vai julgá-los, é Deus. São as leis divinas. Porque se você continuar culpando seus pais e não querer tomar o caminho certo, quando você chegar lá também, você vai dizer, mas não foi culpa minha, foi meu pai e minha mãe que me criaram assim. Ah, meu filho. Lá, em determinado momento, você já poderia caminhar com as suas próprias pernas, ou seja, escolhendo o seu caminho. Você teve a escolha lá do que é certo e do que é errado. Eles vão resgatar o que eles fizeram de errado, onde eles contribuíram. Mas a partir dali, coube a você tomar seu próprio caminho. Que todos nós possamos repensar nossas vidas e a criação que estamos dando aos nossos filhos.